Você acha que a adequação à Lei Geral de Proteção de Dados é apenas uma política de privacidade no site? Ou você é o profissional que lida com a adequação à Lei Geral de Proteção de Dados e alguma empresa já te procurou apenas para elaborar uma política de privacidade no site? Conta aqui nos comentários que eu quero saber. Então, isso não é real. Um processo de adequação à Lei Geral de Proteção de Dados, ele tem 6 passos e ele pode demorar, para uma empresa pequenininha, 6 meses e para uma empresa maior, de 2 a 3 anos, dependendo da complexidade e do volume dos dados. Então, não é apenas elaborar uma política de privacidade. Aliás, você sabia que para elaborar uma política de privacidade, você tem que completar 4 passos antes, ou seja, dentro dos 6 passos do processo de adequação à Lei Geral de Proteção de Dados, a elaboração de documentos está no 5º passo. É impossível você fazer uma política de privacidade sem ter feito o mapeamento de dados, tanto físicos. Sim, a Lei Geral de Proteção de Dados, ela protege os dados físicos. Na verdade, por padrão, a proteção é nos meios físicos, ou seja, em papéis, em fichários, enfim, arquivos mortos. Está escrito lá no artigo 1º da Lei Geral de Proteção de Dados. Esta lei dispõe sobre o tratamento de dados pessoais, inclusive nos meios digitais. Então, os sistemas, a parte lógica é um plus. O padrão mesmo é em papéis. Você sabia disso? Então, vamos lá. Não tem como elaborar uma política de privacidade sem ter feito o mapeamento dos dados, tanto nos sistemas quanto nos papéis. E também é impossível você fazer uma política de privacidade sem ter feito o mapeamento de processos. Sim, a fase de mapeamento é dividida em 2 partes, onde você vai encontrar os dados na empresa, tanto nos papéis quanto nos sistemas, e vai mapear. E número 2, você tem que entender qual é o fluxo desse dado dentro da empresa, por onde ele entra, como ele flui dentro da empresa, ou por onde ele transita, ou por onde ele é compartilhado internamente dentro dos próprios departamentos e também externamente e até internacionalmente. Como assim, Silvia? Vamos explicar. Quando um dado entra na empresa, ele entra, por exemplo, pelo site, depois ele vai para onde? Para o departamento de recuperação de vendas, para o departamento de marketing, para o RH, se for um empregado, para onde esse dado vai? Então, essa vida útil desse dado, o caminho que ele percorre dentro da empresa, dentro dos departamentos, o compartilhamento interno, tem que estar descrito na política de privacidade. Isso está escrito no artigo 9º da LGPD. Além disso, o compartilhamento externo com os operadores que prestam serviço para aquela empresa também tem que estar na política de privacidade. Ora, se eu não fiz esse mapeamento, como que eu consigo colocar essa informação na política? E a transferência internacional de dados, Silvia? Minha empresa pequena nem tem. E se eu te falar que tem? Se você usa, por exemplo, o armazenamento do OneDrive, que vem nativo no Windows, que é a nuvem do Windows, o OneDrive não ocupa teu espaço, você acha que está ocupando espaço de quem? De um data center. E existe um compartilhamento internacional. Além de estar aqui no Brasil, também está no Uruguai, no México e nos Estados Unidos. Sim, tudo que você coloca no OneDrive está sendo compartilhado internacionalmente. Além disso, não é só o OneDrive. Qualquer um desses drives, Google Drive, Dropbox e também as ferramentas de e-mail e hospedagem do site. A maioria delas é internacional, é americana, é gringa. Você vê lá que o site é .com. O site que você está usando para fazer qualquer tipo de serviço dentro da tua empresa é .com, tem transferência internacional de dados, e essa informação também precisa ser colocada na política de privacidade.
Para eu explicar um pouquinho mais para você, deixa eu me apresentar primeiro. Eu sou Silvia Brunelli e neste canal eu ajudo profissionais a se sentirem seguros para adequar qualquer empresa de qualquer porte à Lei Geral de Proteção de Dados, sem precisar trocar de profissão, agregando esse novo conhecimento e serviço no seu portfólio, aumentando mais de R$18 mil na sua renda mensal. E olha que interessante que você vai ouvir agora. A política de privacidade, ela tem dois grandes objetivos. O primeiro objetivo é justamente esse que eu falei: informar de forma simplificada, clara e transparente a finalidade pela qual aquele dado é tratado naquela empresa, casado com uma hipótese de tratamento. O que é hipótese de tratamento, Silvia? São as fundamentações dentro da Lei Geral de Proteção de Dados, por que você tem autorização legal para tratar aquele dado. Se for um dado comum, está no artigo 7º. Se for do rol dos dados sensíveis, está no artigo 11º. Se o tratamento for de dados de crianças e adolescentes, estará no artigo 14º. E quando houver transferência internacional de dados, as hipóteses de tratamento estão no artigo 33. Silvia, então você está me dizendo que elaborar a política de privacidade não é apenas copiar a política do vizinho? Deixa eu te falar uma coisa. Se você copiar a política de privacidade de outro site, você estará cometendo um crime. Ué, Silvia, eu ouvi falar que a LGPD não criou nenhum tipo de crime novo, só tem a LGPD normal, não tem a LGPD penal. Não tem mesmo. Mas se você comete um crime que já existe na legislação brasileira, você vai responder por ele. E qual é o crime que você comete quando copia uma política de privacidade? O crime contra direitos autorais, ou conhecido plágio, que está no artigo 184 do Código Penal e pode gerar de 3 meses a 1 ano de detenção ou multa. Olha só que sério, imagina você vai preso porque você copiou uma política de privacidade. Ah, Silvia, como eles vão saber se eu copiei? Então, existem ferramentas de plágio. Você coloca aquele link dentro dessa ferramenta, ela vai ler todo o documento e vai buscar na internet de onde aquele texto saiu. Ah, não, Silvia, eu sou esperto. Eu copio um pedacinho do texto de cada política, assim não dá plágio. Então, dá também. Essa ferramenta de plágio que nós temos e também é usada pela Autoridade Nacional, ela busca cada parágrafo onde está escrito e mostra qual foi a empresa que publicou aquilo em primeiro lugar e, portanto, foi a criadora daquele texto. E se você copiou, você vai ter caído na ferramenta de plágio e pode responder sim pelo artigo 184 do Código Penal. Então vamos lá. Qual é o segundo grande objetivo da Lei Geral de Proteção de Dados? Trazer a participação do titular, que é o verdadeiro dono do dado pessoal, de acordo com o artigo 17 da Lei Geral de Proteção de Dados. Nós somos os donos dos dados, não são a empresa, não é a empresa. E quem é o titular, Silvia? Você que está vendo esse vídeo, eu que estou vendo esse vídeo. Qualquer pessoa natural, ou seja, a pessoa que estiver viva, nós somos donos dos nossos dados pessoais. E de acordo com a Lei Geral de Proteção de Dados, nós podemos participar, questionar e exercer os nossos direitos, que estão no artigo 9º, no artigo 18 e no artigo 19 da Lei Geral de Proteção de Dados. Então, a política de privacidade também tem a função de trazer um canal para que esse titular possa exercer os seus direitos, informando a identidade do encarregado pelo tratamento de dados pessoais e um canal de comunicação onde o titular possa exercer os seus direitos. Então, vamos recapitular aqui. A política de privacidade não tem como ser elaborada antes do mapeamento de dados e de processos. A política de privacidade visa dar todas as informações a respeito dos dados que são tratados, das finalidades específicas, dos compartilhamentos internos e externos e internacionais. Tudo que é feito com o meu dado, eu tenho que ser informado. E qualquer informação que for genérica é considerada nula na Lei Geral de Proteção de Dados. O tempo inteiro eles falam de
especificidade, finalidade específica o tempo inteiro, e qualquer tipo de informação genérica é considerada nula. E aí você tem que informar todos os mínimos detalhes do tratamento para o titular e, número 2, fazer com que esse titular tenha acesso a essas informações a qualquer momento de forma simplificada, facilitada e gratuita. E para a gente fechar esse vídeo, eu esqueci de um detalhe importante. Não use termos técnicos e difíceis na sua política de privacidade. Ela também será considerada nula, porque a lei é clara, deve ser elaborada com uma linguagem simples, para que qualquer pessoa, inclusive aquela que tem pouco estudo, consiga entender o que você está falando. E as empresas têm mania de usar termos técnicos dificílimos que ninguém entende o que está escrito ali. E esse documento também será considerado nulo, ou seja, ele não conseguiu trazer de forma transparente, clara e simples a informação que o titular precisa receber. Gostou desse vídeo? Então compartilha com um colega e antes de ir embora, deixa o like e a gente se vê amanhã no próximo vídeo.